Então muito vamos bom, entrar. muito boa essa viagem. Muito boa essa viagem. Muito boa. necessária. Muito necessário esse puxão de orelha seu. Então vamos pular pro Cantantes Latinos, porque agora, ó, metade do programa já foi. E o Cantantes Latinos, hoje é um dia que você pode falar que, de fato, é polêmico. É polêmico, realmente. Isadora adora esse termo. Às vezes nem é polêmico, mas hoje é polêmico, né? E a história, assim, envolve também um pouco de mistério. Eu tô revoltada. Surpreendi a Isadora com efeitos Ô, sonoros Rafael, aqui. nunca me explica. Eu sempre falo por cima dos efeitos. Ah, nem. É porque, assim, a história envolve um pouco de mistério também. A gente vai comentar a respeito, porque Quem que é o de hoje, nega? O Wilson Simonal. Isso aí, cara. Quem não conhece, eu tenho certeza que muita gente não conhece o Wilson Simonal e é um absurdo. Eu, por exemplo, né? Vamos lá, começar. Não, mas você conhece algumas músicas dele, né? Conhecia 2 músicas dele. Tá. Não, mas assim, já é alguma coisa, porque assim, tem muita gente que se você falar, o Wilson Simonal não tem a menor noção de quem seja. E isso é incrível, cara, porque o Simonal, ele teve uma presença, de certa forma, até assustadora, assim, de uma vez, foi muito forte, ele foi um fenômeno muito Ele grande. estava presente em tudo. Ele estava presente na televisão, no rádio, nos palcos, em tudo. Em tudo, em tudo, tudo. E isso, assim, se deve em grande parte pelo carisma dele, que ele é um cara inacreditavelmente carismático. Cara, isso que eu ia falar, eu não conhecia nada dele, eu conhecia 2 músicas dele, eu não fazia ideia de quem que ele foi, não sabia nada da história dele. E aí fui estudar agora, né, pro programa, e eu simplesmente tô revoltada e impressionada com toda a história com dele, toda né? a história dele. Tipo, cara, que raiva, que, sabe, que revolta que eu fiquei. E esse é o sentimento que tem que ter mesmo, não tem jeito, né? Muito, muito, muito. Eu mandei mensagem, foi até engraçado. Eu terminei de assistir o documentário, tipo, a última meia hora do documentário. Mandei mensagem pra minha mãe, que eu tava chorando, tava, mãe, que raiva que eu tô, que ódio, que revolta. Mas vamos lá, né? Vamos. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos começar com a música e a gente conta um pouco da história dele e as pessoas vão tentar entender, a gente vai tentar fazer as pessoas entenderem o porquê dessa raiva, que Tá bom. é absolutamente justificável. Então vamos começar com Nem Vem Que Não Tem, Wilson Simonal. Vocês ouviram Nem Vem Que Não Tem, Wilson Simonal, essa voz magnífica, esses arranjos inacreditáveis, muito foda. A voz desse cara é linda demais. E o jeito dele de cantar, jeito malandro, né? O jeito malandro, eu mandei, na mensagem que eu mandei pra minha mãe, né? Eu comentei sobre esse jeito dele, essas covinhas. Ele tinha covinha dos 2 lados. Ele era lindo, né, velho? Cara, que figura, sabe? Ele tinha tudo, ele era um sorrisão, conjunto. né, cara? Sorrisão sempre aberto e tal. E ele era esse malandro carioca, né? malandro, né? Exatamente, o Wilson Simonal é a figura do carioca malandro mesmo. E isso acho que já entra no primeiro aspecto que eu acho que a gente precisa falar, porque o Wilson Simonal, acima de tudo, o que aconteceu com ele foi um grande processo, um procedimento prático do racismo. É basicamente isso, foi a execução do racismo. E você via isso, inclusive, no áudio dele, porque quando você pegar, por exemplo, caras da mesma época aí, que eram também, que tinham uma certa malandragem, que cantavam se exaltando, que falava, eu sou fodão, eu pego as menininhas, não sei o que lá e tudo mais, que tinha alguma coisa desse tipo também, mas eram brancos, pegar Roberto Carlos, por exemplo, Erasmo Carlos, por exemplo, ninguém falava que eles eram um crioulo nariz empinado, entendeu? Então, assim, ali era bater palma e falar, realmente, esse cara tá certo e tal. Agora, quando é o Wilson Simonal, porque ele é preto, ele é o crioulo do nariz empinado, sabe? Tem o documentário é muito bom, que tem vários comentários, né, sobre as pessoas que conviveram com ele ali. E tem um que fala sobre a audácia de um preto morar na cobertura acima do general do exército, sabe? Tipo, ele tinha a casa, o melhor apartamento, fulano de tal tinha uma Mercedes, o outro fulano tinha outro carro de luxo. O Wilson Simonal tinha 3 Mercedes. Isso era uma afronta. Era uma afronta. Ele estava, assim, desafiando as pessoas, os brancos. E aí começou, né, os ataques. Isso aí é o próprio racismo estrutural que o Silvio Almeida fala, né? Sim. Finalmente um ministro maravilhoso. Ai, nossa. E assim, mas é a própria expressão disso. É tipo, é o estranhamento que a sociedade tem de ver um preto se dando bem. Sim. Um preto feliz, um preto com dinheiro, construindo a vida. Esse estranhamento não acontece quando é branco, entendeu? É normal, né? É normal. Então, assim,
E os brancos, eles são mais exaltados e mais admirados do que o preto. Porque Sim, e muitas vezes de maneira superestimada. Superestimada, porque, tipo, o preto que fez isso é tipo, sabe, não sei, tem alguma coisa errada ali. Ele fez alguma coisa, ou então tem algo errado com as pessoas que estão dando toda essa importância para esse preto. Aquilo ali não é normal. Agora, um branco ou 2 brancos que estão ali no sucesso, no auge, nossa, eles são fodas mesmo, eles merecem, né? Olha só, que artista foda, que... Ai... E aí, tipo assim, o que acontece? O Simonal, no auge dele, o carisma dele era tão grande, ele conquistava tanta gente, que ele fazia com que essas pessoas fossem obrigadas a engolir. Sim. Sabe? Então, assim, existe ali um ódio, existe esse racismo que elas têm que manter na garganta, ainda vai falar coisas absurdas como essa do crioulo do nariz empinado, mas elas não podem fazer nada, porque o cara conquistou todo mundo. O cara tem um poder, um soft power ali no sentido de todo mundo tá junto com ele, sabe? Então, assim, é difícil você tocar nesse cara, é difícil você fazer algo contra esse cara. E foi nessa época, foi no auge que, pra mim, tem uma das apresentações que eu acho mais incríveis, que é a apresentação dele com a Sarah Vaughan, que ele conversa com ela naquele jeito malandro dele, que é uma coisa assim... chega a ser engraçado. Ele fala, I'm speaking English now. E o detalhe é que ele não fala inglês. Não fala. É muito bom. Eu vou pôr esse áudio agora, obviamente, vocês vão ouvir o áudio, mas quem tiver a oportunidade também, depois procura esse vídeo no YouTube, porque ele é gostoso de assistir. Ele é um vídeo muito bom, uma apresentação muito incrível, de um dos nossos maiores cantores de todos os tempos e de uma das maiores cantoras da história de todos os tempos também, que é Sarah Vaughan, a gente já falou dela aqui, inclusive, né? Você lembra? A gente falou no programa do Milton Nascimento. Ele cantou com ela? Não, ela gravou Travessia na versão em inglês e tal. Aí a gente mencionou de outras gravações dela que são incríveis, assim, tem uma voz fantástica e tem um alcance, sabe, assim, um range de voz que é surpreendente. Eu até mencionei que, tipo, ela e o Milton são duas pessoas que parecem que são instrumento de sopro, não parece uma pessoa cantando, sim, sabe? Então eu vou colocar isso agora, Wilson Simonal e Sarah Vaughan, Shadow of Your Smile. Que delícia de vídeo, hein? Que espetáculo, meu Deus. Eu quase esqueci de ligar o microfone. Tava aqui aproveitando o vídeo, absorvendo tudo. É muito bonito esse vídeo, cara. Gente, o jeito dele de cantar, o quanto ele fica confortável, né? No autoconfiança absurda, autoconfiança, né? Cara, autoestima, é muito sensacional. O cara chegar confortável desse jeito, sem falar inglês, sabe? Tipo, com ele se garante ali. Não, e assim, fazendo comentários. É lógico que tipo, ele preparou, né? Mas eu tô falando assim, no meio da canção, ela cantando e ele falando, alright, alguma coisa assim, tipo... E você, velho, o cara não sabe nem o que tá acontecendo, né? Na prática, né? Tipo, não sabe falar o idioma. E numa confiança inacreditável. Não, e o que eu acho mais sensacional dele é como ele comandava as plateias, né? Os shows lá, tipo... Ele era tão... Ele tinha essa... É o carisma mesmo, né? Esse carisma, mas esse poder, né? Das pessoas seguirem ele mesmo. Ele comandava, tipo, do lado de cá, ele... fulano... plateia do lado de cá faz lá, plateia do lado de cá faz dó. E aí tem no documentário, tem um comentário muito engraçado do povo falando que ele saía pra... Do Chicanise, o Chicanise fala, né? Acho que foi ele que fala, Que ele saía, tipo, deixava a plateia cantando e ia tomar cafezinho. Não, isso é literalmente, né? Não é tipo isso é verdade. Isso não é um jeito de falar. Isso é verdade. Ele ia tomar um café e deixava a plateia fazendo show. E lá no camarim, o pessoal perguntava, cara, você não tinha que estar fazendo show? Ele, não, a galera tá lá cantando pra mim, vim aqui tomar um café. E a galera tava realmente cantando, enquanto esperava ele voltar. E foi esse domínio, foi essa capacidade de usar seu carisma para controlar que fez com que ele fosse para televisão tão rápido, né? Sim. Ele teve programa próprio na Rede Record, na época, né, que era o Show em Simonal. Aliás, excelente nome, parabéns para quem criou, assim, muito bom mesmo. E ele tinha essa capacidade, esse domínio de palco, que era presente tanto na televisão quanto nos espetáculos que ele fazia em qualquer outro lugar, em qualquer outro tipo de show que ele fazia, né? E a grande questão, a gente precisa entrar, até por uma questão de tempo, a gente precisa entrar na parte complicada da história dele, né? Porque o Simonal, ele foi apagado. Ele foi completamente apagado da nossa história, né? A verdade é essa. Tem sido agora, mais recentemente, de certa forma, ressuscitada a história dele com a criação desses documentários, algumas entrevistas e também que vieram à tona alguns documentos que mostraram, que comprovaram, de certa forma, a inocência dele, né?
Para quem não sabe, o Simonal ele teve um episódio muito complicado que envolve, eu falei que tinha um pouco de mistério, porque envolve de fato um pouco de mistério na história dele, que ele teve alguns problemas financeiros quando ele estava mais ou menos no auge dele, questão de controle mesmo, porque não era ele que fazia esse controle, e ele começou a desconfiar que o contador dele estava desviando dinheiro, estava furtando o dinheiro dele. E aí, a história que chegou à mídia, e ninguém nunca soube se é verdade, é que ele teria mandado dois caras baterem no contador. O contador estava processando ele por questões trabalhistas, que ele mandou o contador embora, o contador começou a processar ele, e aí ele teria mandado dois caras bater nesse contador. Só que a história começa a ficar muito estranha a partir daí, né? Porque, primeiro, que esses dois caras que pegaram o contador e bateram nele eram dois policiais do DOPS, que era o braço armado de repressão da ditadura. Era quem fazia as torturas, era quem fazia a parte mais suja, né? E assim, aí já começa a não fazer muito sentido. Porque ele teria essa capacidade. Esses dois caras pegaram esse contador e levaram para a delegacia e torturaram o contador lá. Então, assim, o Simonal ele não faz sentido que ele tivesse o poder para poder fazer com que isso acontecesse. E a partir de quando acontece isso, a história dele começa a virar uma bagunça. Ninguém sabe o que está acontecendo, mas, em suma, sai um boato de que o Simonal estaria dedurando pessoas durante a ditadura, que ele estaria ajudando o governo ditatorial, entregando outras pessoas, entregando artistas, entregando pessoas no meio. E por causa disso, ele foi basicamente cancelado. Ele foi banido do meio. Não conseguia fazer mais show, porque um artista que ia fazer um show que ele tinha participação, que ele estava no mesmo evento, por exemplo, se recusava. Se recusava, falava que nem tocar se o Simonal fosse. E isso foi um prato cheio, né? Foi um prato cheio para acabar com ele, para eliminar ele, aquela pessoa que incomodava tanto, eliminar ele ali do mundo mesmo, do Brasil. Uhum. Tipo, como se ele não existisse mais. Eu vou falar o que aconteceu na prática e depois a gente comenta a respeito, porque tem essas nebulosidades na história dele, né? Então, assim, o que aconteceu? Aconteceu isso, ele começou a não ter show mais. Com o tempo, ele começa a se afundar no alcoolismo. Ele chegou a ter uma crise de cirrose gravíssima, quase matou ele, chegou muito, muito perto da morte mesmo. E assim, não sei se você chegou a ver vídeo dele depois disso, ele é outra pessoa, né? Eu vi só ele no hospital, tipo, quase morrendo. Você não viu ele depois disso, não? Em nenhum outro vídeo? Tipo... Não, quando ele foi internado e morreu. Tipo, é aquele vídeo do documentário. Ah, tá, sim. Mas não lembro se no documentário tem alguma entrevista dele na época pós-cirrose, a participação dele na Hebe? Não teve, esse não, né? eu vi, da Hebe eu vi. Mas você viu separado, né? Mas você viu, ele é outra pessoa. Outra pessoa. E a tristeza nele, tipo, ele tava acabado, assim. Você vê aquela pessoa que tá com amargura, que, tipo assim, arrastando a amargura pela vida inteira, eles né? Eles falam, né, que ele morreu de mágoa. É muito triste isso. Nossa. E é muito palpável, porque você via Sim. isso nas entrevistas dele, principalmente nessa época pós a cirrose dele. Você via em todas as entrevistas, assim, ele era um ser humano que se arrastando. Uhum. Sabe? Era uma pessoa que sofria muito por algo que ele enxergava ali, que era uma injustiça muito grande, e tentando e ninguém acreditava nele. E ia ficando por isso, ele ficava meio que tentando provar a inocência dele e tal. E passou anos e anos assim, foi até a morte, assim, no fim das contas. No começo da década de 90, ele conseguiu um documento do governo federal que comprovava que ele nunca teve ligação nenhuma com os órgãos de repressão, né? Que ele nunca ajudou ninguém, que ele nunca foi citado, que ele nunca foi utilizado como informante, no fim das contas, né? E mesmo assim continuou sendo ignorado, continuou sendo isolado por todo mundo que estava vendo aquilo ali, que estava vendo aquilo acontecer, né? As pessoas continuaram não acreditando nele mesmo assim. E o Chicanismo fala uma coisa muito interessante no documentário, que nunca apareceu ninguém, nenhuma pessoa que foi delatada pelo Simonal, nenhum parente de pessoa que foi delatada pelo Simonal, ninguém que presenciou, nenhuma testemunha de gente que foi prejudicada de alguma forma pelo Simonal. Então nunca existiu prova. E isso entra numa questão que eu vi, inclusive, como policial acontecer várias vezes, que é o fato de que o branco tem presunção de inocência, mas o preto tem presunção de culpabilidade, sabe? É muito comum você ver a reação das pessoas em volta, inclusive de alguns policiais. É muito comum você ver que, tipo assim, quando é um preto que é conduzido por algum crime, já se assume que ele é o culpado.
já se age, já a maneira como é feito um interrogatório, às vezes, a maneira como ele é levado pro cárcere temporário ali para fazer os procedimentos, tudo isso é feito como se fosse uma pessoa culpada. E o branco, algumas vezes, é o oposto disso. A exceção óbvia é quando são pessoas que já são conhecidas no meio policial, mas traz um branco para lá que você nunca viu e que é suspeito de alguma coisa, ele é tratado como todo cidadão deve ser tratado. Inclusive o preto deveria ser tratado. Que ele é tratado com respeito, ele é tratado como, tá, vamos ver se aconteceu alguma coisa de fato, a gente precisa de provas. E o que você vê na história do Simonal é isso, é um cara que ninguém precisou de prova. Ninguém nunca precisou. Já tinha certeza, né? Que todo mundo condenou, sabe? Então ele foi condenado de imediato. Então é difícil falar se nesse caso da tortura do contador, ele teve algum papel ou não. Se ele contratou 2 caras ou não contratou 2 caras. Aquele depoimento do contador lá. Ele fala que ele tava, né? Ele fala que ele foi. Eu falo o quê? Que o Simonal tava lá. Sim. Mas assim, velho, vou ser direto ao ponto que a gente resolve tudo isso. Depoimento sobre tortura não vale nada. Ponto final. Sobre tortura você fala o que o torturador quer que você fala. Ponto final. Sabe? Então assim, o Simonal confessou que fez isso e tal. Cara, se você tá na frente do DOPS, do órgão de tortura do governo, você vai falar o que o cara quer que você fale, sabe? Ou se você for grandioso o suficiente, se você for forte o suficiente, se você for uma figura supra-humana como a Dilma, você vai aguentar de cabeça erguida enquanto os torturadores estão de cabeça baixa, sabe? Então, assim, não dá para confiar em nenhum tipo de depoimento que tenha sido feito sobre tortura. Tortura não tem que ser um negócio banido da nossa história. Da nossa história não, é importante que esteja na nossa história, a gente sabe que está ali. O que eu quero dizer tem que ser banido. Banir, né? O que eu quero dizer é que tem que ser banido, não pode acontecer mais, sabe? Não que a gente tem que fingir que não aconteceu. A gente tem que esfregar e contar o que é tortura de fato, porque parece que a gente não sabe o que é. Mas enfim, então assim, é difícil você falar nessa história o que é verdade e o que é mentira por causa dessa bagunça toda, por estar envolvido com toda a história da ditadura. Mas o fato é que não existia prova nenhuma contra ele. E ele mesmo assim, ele foi tratado dessa forma. E enquanto a gente pode ter, eu comentei a respeito do Roberto Carlos é um cara que é conhecido por ter colaborado com a ditadura. Ele foi inclusive agraciado com prêmios pela ditadura militar, acho que 3 ou 4 vezes. E assim, tudo bem, né? No caso é o Roberto Carlos, né? Então tá tranquilo, né? Então você vê como é muito claramente racismo, sabe? Não tem como discutir que não seja. O que mais que me fez chorar mesmo no documentário, agora estudando e vendo toda essa história dele, foi ele no programa da Hebe, lendo... não foi no programa da Hebe que ele leu o documento, né? Foi ele pedindo para alguém... comprovar que ele realmente teve participação. Sim, ele fez o desafio. Ele fez o desafio. Se alguém tem alguma prova... Se alguém tem alguma prova, vem aqui e mostra, porque... Não, tipo, ele já estava esgotado, mas ainda assim estava ali, né? Tipo, tentando até o último momento que alguém, sabe? Que alguém falasse, não, realmente, gente. Um branco, né? Precisava disso, né? Precisava de um branco para falar que ele realmente não participou. Eu acho que assim, talvez, quem sabe, ele seria perdoado. Foi um cara que carregou a vida inteira um estigma que ninguém sabe porque estava ali. No fim das contas, ninguém teve prova de nada, não tinha nada para mostrar que ele merecesse aquele estigma. Porque a prisão é um estigma, mas é um estigma muito mais sério pro preto do que pro branco. Porque pro branco as pessoas esquecem que a pessoa foi presa, né? Preto... A gente tem exemplo de gente que tá batendo na mesa pela moralidade dentro da nossa cidade que foi preso por pedofilia, né? É branco, né? Tudo bem, né? Agora, o preto não, né? O preto é assim... não tô citando não, pra você ficar preocupado não. Pode ter mais de um? Não sei, né? Mas assim, só comentei isso aí, mas não tem nome, não dá processo verdade, não tem problema. E o preto às vezes foi preso lá atrás. O Mano Brown conta uma coisa muito interessante que nosso tempo, né? Estou olhando aqui. Mas a gente não tem como entrar nesse assunto e não falar muito a respeito dele, Sim, né? Claro. Acho que o que a gente pode fazer? Acho que a gente pode pôr a música primeiro, depois a gente continua o assunto que a gente fala mais um pouquinho, porque acho que não dá pra gente cortar esse assunto aqui, né? Tá, pode parar. Vamos fazer isso? Vamos. Então vamos pôr uma música pra gente despedir do povo, porque a gente tem um tempo limitado aqui e a gente precisa passar, pelo menos mais uma música, a gente passou 2, né? Então a gente vai melhor, passar, né? E a que a Isadora mais gosta, nós vamos passar o Wilson Simonal, Samarina. Vamos seguir no assunto, né? Não vou nem fazer outra apresentação, porque a gente vai emendar tudo no YouTube, né? As mágicas da edição. Nossa! Incrível! Mas eu estava comentando a respeito do Mano Brown, né? Que eu gosto muito de ouvir o Mano a Mano. Você tem ouvido também? Sim.
Teve uma entrevista recente da Flávia Oliveira. Nossa, cara. Eu acho que assim, tá pau a pau com a da Dilma, do Lula e do Gregório. Que mulher foda. Não, cara. ela é foda. Achei incrível. Eu não conhecia ela. Eu já tinha visto ela fazendo comentário, mas eu não conhecia ela. Eu já vi ela sabe? A filha dela, que eu já vi no Twitter, bastante. Não conheço, Isabela não. Reis. Não conheço, não. Mas, tipo, ela é jornalista também? É jornalista também. A Flávia eu conhecia, assim, já tinha visto algumas... ela na TV, né, fazendo jornalismo, basicamente. Eu já tinha visto, mas, tipo assim, eu não sabia nada dela, sabe? Então, assim, eu não conhecia a pessoa. Eu conhecia o trabalho dela como jornalista, mas não conhecia a pessoa. E a entrevista serviu para conhecer a pessoa e ver que mulher incrível que ela é, né? Demais. E assim, eu ouvi a entrevista, o dia que eu tava indo acampar. Eu ouvi, a primeira coisa que eu fiz foi compartilhar e falar, gente, ouve isso aí, porque não tem condição, cara, essa mulher é muito foda. E o Mano Brown também é um cara que, assim, eu acho que ele, de vez em quando ele tem alguns problemas com comunicação, assim, de expressar as ideias dele e tal, mas ele é um cara que tem umas ideias muito interessantes também. E tem muita coisa que eu gosto de ouvir, principalmente dele, eu gosto de ouvir muito as coisas, a história dele, as histórias dele de quando era mais novo, porque isso acaba te ensinando muito sobre vários aspectos e principalmente, de uma maneira mais forte para mim, que sou branco, sobre o racismo. Porque tem muita coisa que ele comenta que é muito difícil você imaginar se você está numa situação de privilégio. Ele falar, por exemplo, da mãe dele falar que ele tinha que ser 10 vezes melhor do que o outro para ser igual, sabe? Eu já vi ele falando várias vezes algo nesse sentido. E quando você começa a olhar em volta, você percebe que realmente isso existe, isso realmente acontece com qualquer preto, no fim das contas, né? Tem essa exigência maior, e tem essa questão que eu falei, eu estava mencionando, eu falei de uma maneira muito superficial quando estava na rádio, porque não tinha tempo para isso, mas assim, as coisas que eu vi como policial acontecer, os episódios de racismo, mesmo que fosse de certa forma velado, de tal forma que fosse talvez até impossível de você conseguir uma punição das pessoas responsáveis pelo ato, ainda assim era muito palpável, sabe? Eu já narrei isso em um texto que eu escrevi no Facebook, uma época, um texto político, falando de que na minha cidade, Martinho Campos, já aconteceu da Polícia Militar conduzir um sujeito preto, ele estava com 1,5 pino de cocaína, claramente sob efeito de cocaína, claramente todos os sintomas, você batia o olho ali, ele usou aquele meio pino, é ele que cheirou aquele meio pino. O cara sem passagem policial, sem problema nenhum, estava andando pela rua, a polícia viu, provavelmente pensou, preto, vou abordar, porque na prática foi isso, porque pela própria ocorrência o cara não está fazendo nada de errado. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ele abordou porque era preto e estava andando. O crime dele, né? O crime dele é ser preto. Era isso. E abordou e achou esse 1,5 pino de cocaína e fez a ocorrência como se fosse tráfico. Aí colocou tráfico de drogas e alegou no histórico da ocorrência que ele já existiam diversas denúncias contra ele e tal. Cara, eu sou policial, nunca teve uma denúncia contra esse cara. As denúncias chegam na gente, nunca teve. E eu nem sabia quem era esse cara, nunca tinha visto esse cara na vida, ele não tinha nenhuma passagem policial. E ele estava muito claramente sob efeito. E eles queriam forçar de toda forma que esse cara era traficante. Sabe? Queria de toda forma que ele fosse tratado dessa forma. Eu fiz a comunicação de serviço, passei para o delegado, informando que para mim claramente era uma situação de racismo. Sabe? Que ele não era traficante, ele estava sob efeito de droga, ele era usuário de droga, para mim era muito claro isso, e não existia nenhuma denúncia, nenhum motivo que justificasse a prisão daquele sujeito. Cara, e isso é tão, pelo que você está contando, ele não estava sendo acusado para livrar outra pessoa, né? Era só a necessidade de colocar um preto na cadeia, não é? Tipo, ele foi abordado com o negócio aí de droga. O negócio de droga, já tem um profundo conhecimento sobre drogas. Tipo, foi uma coisa aleatória, ele não estava sendo acusado para livrar outra pessoa, ele só foi acusado porque ele é preto e estava ali. É um conjunto de fatores, na verdade. A primeira coisa é que existe alguns sistemas de valorização do policial militar, que são baseados, inclusive, no número de prisões que ele efetua. Entendi. Então, assim, o policial militar, ele quer forçar isso às vezes, sabe? Uhum. Mas, assim, ele não quer, não é que ele viu um preto, eu quero prender o preto. É que existe o racismo estrutural e essa ação foi o que fez ele falar, não, esse cara é traficante. Não, entendeu? Entendi. Eles achavam, de fato. Eu acho que eles achavam. Eu conheço os dois policiais, eu acho que se na cabeça deles, não, esse cara é traficante. Só que esse cara, na cabeça deles, era traficante porque ele é preto. Sim. Sabe? Porque não existia nenhum outro motivo na ocorrência ou no histórico desse cara que falasse esse cara é um traficante. Entendeu? E que fique bem claro que eu não estou fazendo juízo de valor no sentido de
de ser traficante ou não, porque, sendo bem direto ao ponto, eu sou a favor da liberação de droga, tá? Então, assim, não é nem... Polêmico. Não, eu nem acho isso polêmico, cara, sabe? Assim, eu acho que, a partir do momento... Eu acho que era polêmico há 15 anos atrás. Não, na verdade, o que eu sabe? queria falar é que você tá audacioso. Eu tô audacioso, né? Eu sou... Ai, o meme do Medo e Delírio em Brasília. Eu sou ousado. Sou ousado. Tá, viajei, continua. Não, mas assim, eu acho que nem é polêmico mais. Eu acho que, isso, a questão do aborto, sabe? Você tem dados, porque nós estamos numa era que você consegue fazer levantamento de dados de vários países que tiveram liberação. Isso vale para as duas situações, que tiveram liberação e controle e como isso funcionou, sabe? Então, e você não tem absolutamente nenhum dado negativo. Não tem nenhum país ou estado, porque no caso dos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados são liberados e outros não tem nenhum país ou estado que não tenha tido resultados positivos com a liberação de droga. Liberação e controle, obviamente. Por quê, cara? Porque você aumenta a arrecadação, ao mesmo tempo você consegue, você impacta o tráfico, que é o que acaba gerando violência de fato, que acaba gerando os problemas diretos para a sociedade, que vai tornar a sociedade mais violenta. E no fim das contas só tem efeitos positivos disso, cara. Não tem nenhum exemplo. A partir do momento que você não tem nenhum exemplo negativo e todos são positivos, você está discutindo para quê? Sabe? Aí entra religião, entra, sabe, esses defensores da moral e dos bons costumes, sabe? Essa palhaçada toda. Exatamente. Então, assim, não existe mais motivo para você ficar segurando, sabe? Para você ficar, gente, a sociedade não está preparada. Cara, o Silvio Almeida foi um que falou agora, recentemente, ele falou uma coisa maravilhosa, a sociedade não está preparada mesmo, não. É obrigação do Estado preparar. Ponto. Saca? Você sabe que funciona, você sabe que é científico. Está demonstrado que a liberação vai provocar a redução da violência, vai provocar o aumento da arrecadação e vai diminuir o número de injustiças cometidas, porque a lei de drogas, desde que ela foi criada, ela é uma ferramenta de racismo. Sabe? É muito preto preso injustamente, sabe? Às vezes como usuário é transformado em traficante pela polícia, e muito branco que acontece o contrário, porque dentro da minha mesma cidade eu sei de gente que foi preso com 18 papelotes de cocaína, que a gente sabe que é traficante, e que foi feita ocorrência de uso, porque ele tem parente importante e porque é branco. Sabe? Então, assim, ela é uma lei que é utilizada como ferramenta de injustiça social, para fazer essa manutenção do status quo, para poder continuar prendendo o preto e mantendo o branco protegido, fazendo o que ele quiser no fim das contas. E aí você tem helicópteros com pasta base caindo e nenhum culpado, no fim das contas, nenhuma consequência para isso. E aí você tem o preto com um pino e meio de cocaína sendo conduzido por tráfico. Sabe? Então, assim, é uma ferramenta de controle social. É assim que a lei de drogas tem sido utilizada. A guerra contra as drogas, ela é uma ferramenta de controle social, ela sempre foi, e isso não é mistério, isso não é nada polêmico, isso é um fato. Isso é um fato que a gente consegue provar com dados que ela é uma ferramenta de controle social e precisa mudar. Sabe? E assim, não importa o que... minha religião... Cara, a sua religião você guarda pra você faz sabe? É sua. Nossa. Você não pode usar a sua religião pra modificar o comportamento da pessoa que... Isso não existe. Não tem a mesma religião que você. E a gente tá falando tudo isso porque quando a gente tá falando do Simonal... Você ia falar do Mano Brown. O que é que o Mano Brown falou? Não, foi isso, assim, ele conta várias histórias, né? Uma delas, eu já mencionei essa a respeito dele ter que ser melhor do que os outros, a mãe dele falar que ele tinha que andar com a cabeça baixa, não podia levantar a cabeça para policial. Nunca podia sair sem documento. Não pode sair sem documento. Não pode sair sem documento de jeito nenhum. Isso é padrão também. Ele contou, assim, ele até fala brincando que foi o que colocou ele na marginalidade, isso não é brincando, isso é verdade, mas que além disso foi o que acabou gerando, no fim das contas, a carreira musical dele. Que é que ele trabalhava no supermercado e ele foi demitido do supermercado por justa causa, porque ele comeu, tipo, 2 bolachas e um Danone, sabe? Que não era nem, tipo, que foi, tipo, tinha um galpão onde ficavam as coisas que eram para ser descartadas, que era para mandar de volta para a fábrica porque estava com algum defeito, porque vazou, ou porque alguém abriu e eles não viram e estava aberto e não podia vender mais, então eles tinham que devolver aquilo. E não fazia diferença nenhuma para o mercado, e todo mundo que estava ali, gente trabalhando o dia inteiro, com salário miserável, passando fome, todo mundo comia, e ele, em dado momento, tinha comido ali 2 bolachas
e um Danone, e o cara que era segurança do mercado acusou ele de ter feito isso, no bate-boca ali, ele confessou que tinha feito mesmo, foi demitido por justa causa por causa disso, porque estava passando fome, sabe, trabalhando, nesse dia estava fazendo 2 turnos batidos, dois turnos seguidos, e barriga vazia e comeu alguma coisa, e no fim das contas, a partir do momento que ele foi demitido por justa causa, porque furtou, entre aspas, agora tá no YouTube, posso fazer aqui, dá pra ver, né? Porque furtou um negócio de comer ali que tava passando fome, ninguém mais queria contratar ele, porque a partir dali ele é um ladrão. Ele é um preto ladrão, sabe? E é o que eu falei aquela hora, o branco se esquece os erros dele. O branco não fica com estigma. Rapidinho todo mundo ignora o crime O que o branco branco é cometeu. ressocializado tranquilamente, né? É muito mais fácil. Muito mais fácil. E o preto não, cara. O preto ele cometeu, às vezes, um vacilo lá quando ele era jovem, alguma coisa assim, qualquer coisa do tipo. E às vezes absolutamente justificável, porque eu sou sim do time que acha que fome justifica sim. Claro, gente. Sabe? E Claro. acabou. Não tem dessa, sabe, assim, de história do Jean Valjean, sabe? Cara, você furtou um pão e foi mandado pra remar barco fazer remada forçosa, sabe? Como punição por vários anos. Não, cara. Fome justifica sim, cara. Tá? É obrigação do Estado garantir que a pessoa não passe fome. Mas a culpa é do Estado. Então justifica completamente. E aí você tem a situação dele de não conseguir mais emprego, no fim das contas, porque ele teria furtado isso para comer, sabe? Então você vê esses estigmas sendo propagados, né? E ele fala muita coisa. A gente comentou a respeito desse momento de quase invulnerabilidade do Simonal, que é quando ele estava no auge, ele conquistava todo mundo pelo carisma, então ele era meio que intocável, mas ao mesmo tempo ele era sempre o crioulo do nariz empinado, sabe? Assim, tava todo mundo aqui, o branco ali, aquele negócio engasgado ali, querendo fazer alguma coisa contra ele, mas não podia fazer porque existia um certo poder. E muito da história do Mano Brown tem isso também. Ele fala, assim, várias vezes que ele não morreu porque ele era famoso. Porque ele foi abordado várias vezes de maneira violenta, ele foi espancado pela polícia, e que se fosse um preto comum, não famoso, talvez aqueles policiais tivessem tido a audácia de assassinar. Mas ali, se eles matassem um cara conhecido, um cara que já estava fazendo sucesso pelo rap, aí teria consequência, entendeu? Porque aí é difícil, você tem um apoio popular, você tem esse carisma dele que conquistou várias pessoas, você tem muita gente que está junto com ele. Então matar o desconhecido é muito mais fácil do que matar o conhecido. E embora eles não tenham matado o Simonal nessa época, eles mataram ele Aos poucos. Com emocionalmente. o tempo. Emocionalmente, socialmente, mataram aos poucos. E mataram dessa forma. Existia, o que você sente ali é que existia uma vontade. Existia uma vontade de condenar, existia uma vontade de apontar o dedo, existia uma vontade de ver ele cair. O tempo todo ali as pessoas queriam ver ele cair. E aí, quando aconteceu isso, foi a oportunidade de ouro. Foi assim, não, esse é o momento, agora a gente pode derrubar, porque agora ele não tem mais apoio. E outra coisa também que eu não comentei, não deu tempo, é de ver os filhos deles, né, falando. É tão dói de ver a expressão dos dois, sabe, falando. Imagina o que é você saber a história do seu pai, o que ele sofreu, o que ele passou. Tem também falando sobre quando os filhos também são artistas, né, são cantores, que ele ia para os shows dele escondido, que não queria Esse aí me doeu demais, que não queria, ele não queria que ninguém o visse lá, que ele não queria que os filhos dele fossem prejudicados por causa dele, por causa da presença dele ali no show e na apresentação. E como ele sofria, né? Como ele sofria por não poder participar ali ativamente da carreira dos filhos, que eu orgulhava tanto, né? Uhum. É muito triste. Nossa Senhora, eu fiquei muito mexida. A história dele é uma tristeza muito grande e é o que eu falei, assim, eu acho importante as pessoas terem noção do tamanho do estrago. Então, se você tiver a oportunidade, veja como era o Simonal no auge da carreira dele, a relação dele com o público, a maneira como ele andava no palco, os trejeitos dele, sabe? A maneira assim, como ele se comportava no geral, como ele conversava, como ele cantava. E aí depois você pega um vídeo dele cantando, conversando, dando entrevista na década de 90. Nossa, que... E aí você vai entender o que é destruir um ser humano. O que é você pegar ele e reduzi-lo a pó, sabe? Assim, deixar ele de um jeito que ele é só uma criatura se arrastando pelo universo, sabe? Eu não lembro quem que foi que falou que estava numa roda com cantores e tal, famosos, pessoas importantes. E lançou a seguinte frase, que o Wilson Simonal foi o maior cantor que o Brasil já teve. Uhum. E
todo mundo discordou, falou, não, acho que não foi. E aí a pessoa perguntou Foi de o Miele volta. que falou isso. Foi Miele? Foi Miele, E ele perguntou de volta, então quem é? E não teve resposta. A prontidão em acusar, a prontidão em recusar. Em recusar que ele foi um... o maior, tava ali, ó, tava na ponta da língua, mas não tem a resposta. Porque se você tem essa, se você recusa tão rapidamente, você teria uma resposta para isso. Não teve. Então é inaceitável que o Wilson Simonal, aquele preto do nariz empinado, fosse considerado o maior cantor que o país já teve. E assim, eu não quis entrar na ideia da culpabilidade ou não, porque não tem informação suficiente. Agora, a questão isso para qualquer cidadão no Estado Democrático de Direito, se é inocente até que se prova o contrário. Mas você não é culpado até que se prova inocente. O documento não vale? Não é questão de valer ou não valer, né? Assim, o que eu tô querendo dizer você pode fazer coisas, você pode colaborar de certa forma e não ter registro, porque isso acontece até hoje, sabe? Assim, eu como investigador... Na época de ditadura, muita coisa se perdeu, né? Também muita coisa, apagado, queimado e tal. Mas o que eu tô querendo dizer é que até hoje acontece isso. Porque, por exemplo, eu como investigador, a gente tinha colaboradores que a gente nunca oficializou. Porque oficializar, às vezes, dependendo da situação, no nosso caso é bem diferente da ditadura, tá? Mas no nosso caso, oficializar, às vezes, pode significar a morte daquela pessoa. Se essa pessoa está numa sociedade violenta, ela está delatando um sujeito por um homicídio, por exemplo. Esse sujeito já matou alguém, ele pode te matar também. Sabe? Então, assim, muitas vezes a gente não oficializava nada. A gente deixou de ter documentos oficiais que eram importantes e a gente correu atrás de provas de outra maneira, tentou juntar informação suficiente para condenar pessoas que a gente sabia que eram culpadas por crimes de outra maneira, sem a força do testemunho, porque algumas vezes a gente sabia que aquele testemunho, o Estado ia ser incapaz de proteger aquela pessoa, e a pessoa podia morrer porque ela estava ajudando, porque ela estava tentando fazer um bem para a sociedade no fim das contas. Então, repito, é completamente diferente as duas situações. Eu só estou usando as duas situações para mostrar que você pode ter pessoas colaborando e não ter registro disso. Isso é possível. Então, assim, se participou ou não participou é uma outra discussão. Só que é uma discussão que eu acho que não cabe a partir do momento que nunca teve nada mostrando o que ele fez. Então, assim, no Estado Democrático de Direito, você é inocente. Você é inocente, a gente não tem que levantar essa questão, entendeu? Teve uma acusação, essa acusação foi por parte do próprio governo militar, o que, assim, desqualifica a acusação completamente, e nunca teve nenhum tipo de prova, no fim das contas. Então, assim, ele é inocente. Sabe? Se você acha que ele é culpado, prove que ele é culpado. Se você não consegue provar, ele é inocente. Sabe? E aí o que aconteceu com o Simonal é isso, assim, o fato dele ser preto, para mim, é o que fez com que ele fosse o culpado sem prova, sabe? A gente viu outros casos acontecer, inclusive com brancos, é o caso do Lula, a gente já mencionou, sabe? Assim, é o cara que é culpado sem prova nenhuma, mas é porque existiu interesse político, é uma outra situação. Agora, ali, para mim, foi muito claramente racismo, né? E é uma história que eu sabia muito, muito superficialmente a respeito dela, e agora quando eu fiz a pesquisa para fazer esse episódio, porque eu achava muito importante a gente trazer o Simonal pela qualidade dele como... Eu acho difícil até falar cantor, porque ele é o showman, né? Ele é o cara completo. Faz tudo, cara. Tudo que ele fazia com a competência. Ele era garoto propaganda da Shell. Tipo, ele tinha o maior contrato publicitário da época dele. Imagina o que é você saber, você ser um artista branco no Brasil naquela época. E você saber que o cara que mais recebe, que mais ganha dinheiro é um preto. Sabe? Tipo, isso deve ser... Deve que doía, né? Deve que era físico a dor que os racistas sentiam. E, então, ele realmente não era só um cantor. Ele era um conjunto. Ele era um artista completo. E bom em tudo que fazia. Bom em tudo. Assim, e é engraçado você ver o reconhecimento vindo de outros lugares, né? A gente falou da Sarah Vaughan, que a participação dela, mas além disso, ele era conhecido fora do Brasil como Sinatra brasileiro, sabe? Então, assim, até a gente não tem oportunidade de passar, que é uma música que eu acho que dá mais essa sensação do Sinatra brasileiro, que é Carango. Então, ouça aí, a gente não vai colocar porque é YouTube, né? Então, não adianta, o YouTube não deixa. O YouTube, uma vez eu tava, um caso totalmente diferente, mas eu tava filmando um treinão da equipe, a gente fez em Pompéu. Aí era um treinão, tipo assim, tava só fazendo treino pra sociedade conhecer o Muay Thai e tal. E aí passou um carro de som lá na frente, assim, com a música baixinha e tal, eu nem lembrei disso. E aí publiquei o vídeo do treinão, aí veio o YouTube falando, nossa, tá violando direitos autorais aí.
Porque tinha, velho, dava nem pra escutar direito. Eu falei, velho, não é possível, cara. Tive que tirar o vídeo, porque o bonito do carro de som passou pela. Atrapalha, o carro de som atrapalha até o vídeo. Então a gente não pode nem passar a música aqui. Mas ouça Carango, porque eu falo vocalmente, dá mais essa impressão, dá mais essa noção do... Por que ele era reconhecido fora, né? E era conhecido como Sinatra brasileiro, né? E também até pelo jeito dele, pelo domínio do palco que o Sinatra também tinha, né? Então, assim, acaba que tudo isso, por ser esse showman, por ser essa presença forte, poderosa, ele era conhecido dessa forma. E aqui existia esse recalque, existia essa vontade contida de odiar, essa vontade contida de destruir, que na primeira oportunidade eles vão fazer. E aí entra até naquela parte que eu falei do Mano Brown também, de tipo assim, você tem que ser 10 vezes melhor, porque o dia que você for um pouquinho pior, não é nem pior do que a outra pessoa, é pior do que você deveria ser. O dia que você for 9 vezes melhor, você vai ser derrubado. Isso é muito triste, né? Você comentou algumas vezes o como ele era intocável, né? As pessoas, que isso era um motivo de revolta. Que ele era intocável, ele era muito foda, ele era grandioso, tipo, todo mundo amava. Mas, ao mesmo tempo, como ele era frágil, né? Como foi frágil, tipo, uma coisa serviu para acabar com toda a carreira dele, com toda a história dele. Porque a fragilidade dele era simplesmente ser preto, sabe? Não era a fragilidade dele, é a fragilidade da posição dele, porque ele é preto. Sim. Sabe? Então, é muito triste, é muito revoltante, muito revoltante. Todas essas histórias envolvendo o racismo mesmo, né? Como as pessoas são prejudicadas pelo racismo, me revolta demais. E é o que a gente mencionou, essa posição delicada, né? A gente estava comparando naquela hora do Roberto Carlos, né? Que a gente estava mencionando. O Roberto Carlos é um cara que ele é conhecido por ter participado, por ter auxiliado a ditadura militar. Tá? Ele foi condecorado pela ditadura militar várias vezes. Ele foi fazer um show em Vinha del Mar, no Chile, e agradeceu o Pinochet pela presença. Tá? Então, assim, o comportamento dele como um todo é de adoração ao poder e ao poder do conservadorismo, sabe? E até hoje não mudou, sabe? Assim, ele, recente assim, né? Acho que 2019, se eu não me engano, posou com o Moro, depois da Vaza Jato, tá? Depois de saber quem era o Moro, porque antes disso a pessoa pode até bater palma, porque não sabe o que está acontecendo. A partir do momento que você tem a Vaza Jato, meu amigo, você está apoiando um juiz ladrão, tá? Na pior concepção da ideia, sabe? E o Roberto Carlos foi depois disso. Já tinha conhecimento do que ele era e já tinha conhecimento do que aquele governo ele estava representando no fim das contas. O Roberto Carlos é conhecido por, recentemente, pouco antes da última eleição, ter falado que achava que o Bolsonaro era um bom presidente e que era um cara de boas intenções, sabe? É esse bandidinho pé de chinelo que tá aí, que todo mundo agora tá sabendo quem que é, sabe? Por causa do caso das joias, sabe? Bandidinho pé de chinelo. Eu já falei isso várias vezes, eu já escrevi isso várias vezes. Pra mim, sempre foi o que o Bolsonaro sempre foi o que ele passou a ser. O Ciro falou uma coisa maravilhosa quando ele comenta a respeito esse cara roubava o combustível da Câmara e tal. Cara, isso é tudo provado. É tudo provado, não é nada tipo, ninguém acha que aconteceu, é provado. Então, assim, esse bandidinho pé de chinelo aí era um cara de boas intenções, segundo o Roberto Carlos, né? E esse cara é o rei, né? É o rei. É o rei, né, cara? O rei maravilhoso e tal. Que eu acho, assim, eu achava bizarro, achei minha vida inteira bizarro esse posicionamento em relação a ele, porque ele é um cara muito superestimado. Muito, muito. Não tô nem falando que é um cantor ruim. Não tô Ele nem é falando... medíocre, né? Hã? Ele é medíocre. Não, assim, ele é um bom cantor, ele tem algumas músicas boas e tem umas músicas muito ruins, tem muita coisa... Chato que dói. Chato em grande parte também, mas isso aí já é uma coisa muito pessoal e tal, né? Mas eu falo assim, ele tá muito distante, sabe? Tipo assim, o Pelé foi rei porque ele era inacreditável, ele era muito foda. E o Wilson Simonal com o Pelé, os dois, né? A relação dos dois é muito boa, né? Muito boa. E assim, o Roberto Carlos, ele foi rei porque ele era um símbolo branco ali, que tava disponível. O conquistador, gatão, né? As mulheres eram apaixonadas por ele. E aí que a gente fala, tipo, a posição dele não é delicada, a posição dele é fixa. Ele é o rei, sabe? Ele é absolutista, sabe? Assim, você não... Até no próprio termo que você chama ele, sabe? Assim, ele não vai perder aquilo ali, ele não vai perder a majestade, sabe? Você não vai derrubar ele por nada que ele faça, por nenhuma declaração bizarra que ele dê, por já ter comprovado participação
com a ditadura militar, auxílio da ditadura militar, e nada vai acontecer, vai continuar sendo um rei, ele é intocável. E aí o Simonal, na primeira suspeita de deslize, que nem se sabe se aconteceu ou não, ele é destruído, sabe? Então, assim, não tem como você não falar que não é racismo. Mas o racismo não existe. O racismo não existe, né? Mas, assim, a gente precisava conversar a respeito disso e eu precisava também dizer o quanto de certa forma, um alívio, uma felicidade e que a gente tenha hoje o Silvio Almeida como ministro, cara. Porque eu li o Racismo Estrutural dele recentemente e eu venho acompanhando ele há um bom tempo já, assistindo o vídeo dele, faz uns vídeos muito bons no YouTube. Ele tem canal? Tem um canal. E assim, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é um cara, assim, ele é um intelectual brasileiro de nível incrivelmente alto, sabe assim? E é um outro cara que é pouco conhecido e que é subestimado porque ele é preto, é simples assim, sabe? E ele é o cara que a gente tem orgulho, intelectualmente falando, que a gente manda pra fora pra ensinar em Harvard, sabe? Ele é esse cara. E, cara, teve alguns vacilos, assim, que eu entendo o jogo político pra colocar alguns ministros ali que não devia estar ali, mas que dá pra entender, de certa forma, o jogo político do Lula pra fazer isso, mas assim, cara, esse aí foi um acerto em cheio. Eu espero, e eu declaro isso aqui de peito aberto, assim, coração cheio de esperança, que eu duvido muito que vai acontecer, mas eu espero do fundo do meu coração que um dia a gente tenha ele como presidente. Nossa, até que a gente tenha Silvio Almeida como presidente. Só de imaginar uma coisa dessa. Assim, infelizmente eu acho muito improvável de acontecer por tudo que a gente está falando aqui, né? Por como o Brasil pela cor dele, né? Por como o Brasil sabe? Mas, cara, é uma coisa que eu queria muito, muito, muito ver. E tudo, cara, tudo que ele fez até agora foi de uma coerência e competência altíssima, sabe? Então, assim, eu tenho total confiança de dizer que esse cara vai fazer um trabalho fantástico à frente do Ministério. E, enfim, é isso. A gente pode encerrar por aqui, né? Porque acho que deu, não tem pena. Como sabe, eu tenho que trabalhar. Muito obrigado a todos que estão assistindo no YouTube aí. Falou, galera. E, gente, acompanha a gente nos outros canais lá, porque a gente não sabe quem tá aí, se não tem conhecimento. Tem o Instagram nosso, Nossa Vida Pelo Mundo. Nosso TikTok, mentira. Isso aí, se um dia acontecer, vai ser exclusivamente a Isadora. Esse eu não vou encostar um dedo. Mas lá no Nossa Vida Pelo Mundo no Instagram tem também na nossa bio tem o Linktree lá que tem as nossas outras atividades, inclusive os links para as plataformas de streaming de podcast para você ouvir o programa na forma de podcast. Para você que está nos assistindo no YouTube e só nos conhece por aqui, o programa tem música também, a gente até acho que deu para entender isso nesse programa especificamente, mas alguns às vezes não dá para perceber tanto, né, que a gente faz os cortes aqui. Mas o programa tem música também, então vocês vão lá para escutar uma maneira diferente de você curtir o programa, de você conhecer o nosso trabalho e conhecer outros cantores e outras pessoas, outros artistas importantes da nossa história, principalmente da história musical, que a gente faz o Cantantes Latinos, e a gente sempre tenta trazer algumas pessoas que talvez não sejam tão conhecidas quanto devia. Eu mesma conheci muitos, acho que a fundo eu não sabia de nenhum. É mais uma vez que a gente pode afirmar o que eu falei lá no começo do programa, que é ensinando que você aprende, né? Que a gente está aqui mostrando pro povo, né? De, olha, tem esse cara, a gente aprende, tem isso. Você tem que aprender para passar, né? Exatamente, Então é isso aí. Muito obrigado a todos. Valeu, galera. Até mais. Até.